Olá, vamos falar sobre as principais características da tecnologia VLC. Ela utiliza o meio de luz visível para permitir a comunicação de dados. Trabalha na faixa de frequência 400 THz e 800 THz, com comprimento de onda em 750 nanômetros a 380 nanômetros. A tecnologia permite comunicação de alta velocidade, superiores a 1 GB de transmissão, visto que sua largura de banda é 10.000 vezes maior que a largura de banda de RF. A troca de informação se dará ao alcance da luz, permitindo grande mobilidade dentro de acesso à área de cobertura. Bem, pessoal, vou falar sobre VLC, tá? Algumas características do VLC, que são o alcance, no caso, o raio da célula, a arquitetura, como é que ela se comunica, como é que o VLC funciona, né? E algumas das principais aplicações, que ele tem muitas aplicações interessantes, mas eu vou falar de algumas delas que eu achei mais interessantes ainda. Bom, vamos lá. O raio da célula, como é que funciona o VLC? Como é praticamente, vamos dizer, uma lâmpada, falando a modo grosso, uma lâmpada funcionando, o alcance dela é bem limitado à luz dela, ou seja, poucos metros. Onde existir aquela luz, tu vai ter um acesso, tá? E também depende de muitas características, tipo o local, o ambiente que se encontra essa luz, o movimento de pessoas, enfim, né? Se essa luz tiver interferência de alguma outra luz, isso vai limitar o acesso dela também, ou até mesmo gerando taxa de erro na transmissão e recepção. Falando um pouquinho também da arquitetura, como é que o VLC funciona, né? O VLC é composto de um transmissor e receptor que utiliza o meio físico como canal, né? O transmissor VLC é conectado ao modem ou rede, dependendo do caso, e cada ponto de luz VLC, no caso, seria um ponto de acesso como se fosse no Wi-Fi. O interessante do VLC é que ele pode chegar 100 vezes mais rápido que o Wi-Fi, né, se não sofrer interferência de outras luzes, outro meio externo, enfim, de outras coisas, e também ele não sofre interferência do RF. Isso é um ponto bem positivo para o VLC. Realmente a característica mesmo é que ele é limitado ao próprio ambiente onde a luz funciona. Esse é um grande limite dela, né? Alguma das principais aplicações, como eu havia falado, né? Eu achei assim, tem muita aplicação para o VLC, né? Mas uma das principais que eu achei mesmo foi em hospitais. Devido aos hospitais não poder ter interferência de RF, como tem muitos aparelhos hospitalares, não pode se utilizar celular, não pode se utilizar radiofrequência dentro do hospital, é proibido. Isso pode interferir nos equipamentos hospitalares. O VLC vai ser bem interessante devido a ele utilizar a luz, né? E também não sofrer interferência do RF. Né? Outro local que eu acho bem interessante seria os aviões. O avião também não pode utilizar celular, devido à interferência dos equipamentos do avião durante o voo. O VLC vai ser uma coisa bem interessante, né? Porque tu pode utilizar a internet ou alguma outra utilização dentro do avião sem interferir nos equipamentos do avião, mesmo, até mesmo no próprio voo. Isso é outra coisa bem interessante. E se eu fosse falar em características de VLC, eu poderia citar vários, né? Mas eu achei realmente essas daí são as principais, ao meu ver, né? E era isso. Muito bem, eu vou falar sobre algumas técnicas de modulação. Vou citar apenas duas, existem mais na literatura, mas vou citar as que eu achei mais interessante. One-off King, ou apenas OOK, era a técnica de modulação mais simples, tendo em vista o funcionamento de uma lâmpada. Os bits a serem enviados 0 e 1 são representados por 0, luz desligada, e 1, luz ligada. O bit 0 pode ser representado também por uma diminuição da intensidade luminosa. Posteriormente foi criada uma variável de correção para essa técnica porque ela apresentava um contratempo. Quando a gente tinha uma sequência de bits com muitos zeros, isso poderia causar o desligamento da lâmpada ou até mesmo a diminuição da intensidade, e isso seria perceptível na visão humana. E um dos requisitos para a utilização desse padrão é que isso não aconteça. Então foi criada a variável OOK, onde ela permite que uma sequência de zero seja enviada por diferentes níveis de escurecimento da lâmpada. A próxima técnica de modulação foi proposta exclusivamente para VLC, tendo em vista que outras técnicas de modulação apresentavam uma taxa de transmissão de dados muito baixa. Nessa técnica, Color Swift King, ou apenas CSK,
O sinal é modulado através da intensidade de três cores que compõem o tipo de LED. Normalmente são vermelhos, azuis e verdes, e a modulação se baseia no diagrama de cromaticidade, onde a comunicação é feita através da intensidade dos três LEDs, da intensidade de cada cor dos três LEDs. Os exemplos de aplicação são múltiplos, mas eu vou citar apenas dois. O primeiro é o Epsilon, que é um sistema de localização de alta precisão. O sistema calcula a localização através de um sistema de trilateração, onde a precisão do receptor é calculada através da intensidade do sinal recebido. Nessa aplicação, a precisão desse GPS chega a 0,4 metros. O próximo exemplo de aplicação é um sistema de tráfego. O veículo foi juntado com o VLC, formando tendo assim uma tecnologia com muito mais precisão e muito mais eficiência, tendo em vista que cada farol de cada veículo, cada semáforo, cada poste de iluminação será equipado com um transmissor, receptor, que será enviado para sensores nas redondezas. Podemos ter assim um sistema de tráfego muito mais eficiente do que os atuais. Como vimos, essa tecnologia possui muitas vantagens, várias aplicações, alta velocidade, enfim. Vou citar algumas desvantagens então. O alcance ainda é muito pequeno, e tendo em vista que a intensidade da luz se atenua rapidamente, aumentar a distância entre o transmissor e o receptor, e também fica mais sujeita a interrupções na transmissão, visto que qualquer objeto entre os comunicantes, né, impedirá o recebimento das informações.